Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar sobre visão. O resumo dessa aula, o título dessa aula é controle de visão, tá? Eu peguei um dos projetos que eu fiz em um curso meu e ele está bem lotado aqui, né, de objetos, você pode ver. E eu vou usar justamente ele porque a gente vai trabalhar com visão. Então, um objeto lotado aqui para mim é importante. Um objeto com bastante malha 3D, tá? Eu vou fazer o seguinte, vamos supor que tem muitos aqui objetos, eu quero mexer em um objeto específico, né? Mas se eu ficar mexendo aqui com todo esse monte de objeto na tela, chega a ser algo meio ruim, né? Sem falar que eu posso também estar perdendo a visão, né? Vamos supor que eu quero mexer na parte de trás do objeto, e daí ficar mexendo aqui com essa parede, um monte de objeto aqui, mas os outros que eu criei ali acaba sendo algo ruim, né? Pra gente resolver isso, é bem simples, tá? Eu vou ativar aqui o screen que eu acabei me esquecendo. Deixa eu ver. Show, peguei tornado, mouse. Ah, tá. Vou ativar aqui, que eu acabei esquecendo um pouco dele, mas beleza. E daí é bem simples. A gente vai selecionar esses objetos aqui, segurando a tecla Shift, então eu vou selecionar esses três. Selecionei a parede sem querer. Deixa eu pegar aqui. Beleza, agora selecionei os três. Aperta G só para verificar. E beleza, eu tenho essas tomadas selecionadas e eu vou mexer nelas. Para eu visualizar apenas elas, para eu focar apenas nelas, é a tecla barra do teclado numérico, tá? Então você aperta a tecla barra e ele vai focar apenas nesses objetos específicos, tá? Assim fica bem mais fácil, bem mais dinâmico para eu focar apenas em um único objeto, né? E por exemplo, vamos supor que eu quero focar apenas nessa tomada aqui. Então eu posso simplesmente apertar de novo, aí ele vai voltar. Então é basicamente assim que funciona, né? A tecla barra para ir e para voltar você aperta uma única vez. Aí suponho que eu quero só modelar essa tomada aqui. Quero mexer só nela. Aí eu seleciono apenas elas e aperto barra. Daí para voltar aperto barra de novo, tá? Então ele funciona assim por seleção de objetos, né? Você pode selecionar apenas um e apertar. Ou você pode selecionar vários e apertar também. Beleza, esse aqui é o primeiro, que é o mais importante, que eu chamo a tecla para focar um objeto, né? Agora eu quero fazer um objeto sumir da minha tela. Como que eu faço? Basta eu selecionar o objeto. Por exemplo, eu não gostei desse espelho, eu quero remover ele da minha cena aqui. Basta você apertar a tecla H que ele vai sumir. Então você tem que estar com o espelho selecionado para você apertar H. Agora, muito cuidado, eu tenho aqui nessa cena vários objetos que eu deixei oculto, né, com a tecla H. Então se eu apertar H de novo, se eu apertar Alt H na verdade, ele vai voltar todos os objetos que estavam invisíveis, tá? Não só apenas um objeto que eu estiver selecionado, mas ele acaba voltando todos os objetos. Então isso é algo que você tem que tomar cuidado. O H também você pode controlar por esse olhozinho aqui, ó, por esses olhozinhos aqui na aba do Blender, tá? Eles estão todos aqui, ó. E eles têm a mesma função do H. Na verdade, se você deixar o mouse parado, ele vai mostrar ali, ó. Tá? Então você vem aqui e pode vir por aqui, ó, para apagar eles. Não necessariamente se eu apagar eles, significa que eles não vão estar mais aparecendo no meu render final, tá? Para eu impedir que eles apareçam no meu render final, eu venho aqui no Shade Editor. Shade Editor não, desculpa. Eu venho aqui na propriedade de objeto. E venho aqui em visibilidade, tá? E aqui em visibilidade eu posso remover ele do render. Assim ele não vai mais renderizar, tá? Então você seleciona o objeto que você não quer que apareça na cena. E tira a opção renders aqui. Você também pode tirar o viewport. Aí ele vai desaparecer do viewport igual a tecla H, tá? E se eu apagar o selecionável, basicamente não vai dar para ver que ele está selecionando esse objeto. Ó. Ele simplesmente fica como desselecionável, tá? Então deixa eu só vir aqui de novo, espelho quadrado. Então ativo o selecionável para ele ficar com esse laranjinha em volta. Daí o renders aqui, tá? Só para avisar que o renders não está conectado na tecla H. Então não significa que só porque eu apertei H aqui, que o objeto ele não vai aparecer no meu render final. Esse H ele é basicamente para ocultar um objeto na minha visão 3D somente, tá? Então na previsão aqui que eu tiver,
ele desaparece. Deixa eu ver se eu vir no renderizar, ele vai continuar aparecendo. Porque esse projeto é muito grande, né? Então demora bastante aqui para renderizar. Por exemplo, aqui ele não está aparecendo. Deixa eu dar um Ctrl B aqui. Ele não chega a estar aparecendo. Talvez você não esteja nem conseguindo ver devido à iluminação aqui. Mas ele não aparece. Porém, se eu renderizar, ele vai aparecer, tá? O que ele não aparece mesmo é aqui na minha visão 3D, antes de eu renderizar. E isso vale para qualquer um, na visão 3D, na visão renderizar e na visão sólido. Porque todas essas visões aqui, elas são uma pré-visualização, né? Elas não são um render final, tá? Então elas desaparecem aqui, tá? Vou apertar um Alt H aqui e voltou meu spotzinho ali e voltou esses outros objetos aqui, né? E o Viewers aqui, ele também, se eu não me engano, não está conectado com H. Ó. Se eu tirar o Viewers e apertar Alt H, aí ele vai ficar desaparecido até você ativar novamente aqui, tá? Então ele tem essas opções de controle. Você pode usar o H ou você pode vir aqui no Viewers e desativar, tá? Então vem no Viewers e desativa. Aí fica ao seu critério, tá? Mas eu, em geral, prefiro usar o H, né? Porque é melhor. E também tem as camadas, né? Um jeito de desaparecer um objeto é desativando aqui, ó, esse quadradinho. Por exemplo, spots da parede. Se eu tirar ele daqui, ó, só que aqui tem que separar por camadas, né? E eu ainda não ensinei a gente a trabalhar com camadas, tá? Eu vou ensinar isso depois. Mas só já para você entender, eu tenho esse quadradinho que eu posso selecionar e desselecionar em cada camada, tá? Quando eu desseleciono, ele tira todo o visualização dessa camada. Então, ele não vai aparecer agora, ele também não vai aparecer mais no render, tá? Ele vai simplesmente sumir. E eu acho até que esse é um dos melhores modos, na verdade, do que usar o H, tá? O H a gente usa às vezes, isso depende da verdade da sua escolha, né, da sua organização. Mas eu gosto bastante de usar esse aqui para ocultar objetos, tá? E esse aqui ele oculta até no render final. Então, era tudo isso aqui falando sobre ocultar objetos. Ah, tem mais uma coisa. Você também pode usar a tecla H no modo de edição, tá? Então se eu vir aqui no H, por exemplo, e isso é muito útil na verdade, ó. Eu tô aqui nesse spot que eu criei, vou dar um Ctrl R aqui, por exemplo. E eu vou dar um H nessa vértice aqui. Eu quero criar um Ctrl R, mas eu quero que ele fique só numa parte aqui, ó. Eu não quero que ele dê a volta inteira. Então você pode fazer isso aqui, ó. Seleciona essa face, dá H nela. Deixa eu ver se foi. Foi. E seleciona essa face e dá um H nela. Agora eu posso apertar Ctrl R, ó. Ele vai gerar o corte aqui. Depois eu aperto Alt H e o corte vai ficar apenas nessa parte, ó. Ele não vai dar a volta inteira, tá? Isso é muito útil, ainda mais em modelagem. E não se preocupe em usar Alt H quando você estiver no modo de edição de objeto, tá? Porque ele não vai voltar todos os objetos, ele vai voltar apenas no objeto que você estiver editando, tá? Então, se eu vir na visão da câmera, ó, percebo que os espelhos que apareceram aqui redondos não estão aparecendo, tá? Porque eu apertei Alt H no modo de objeto. Então, o Alt H aqui também funciona. Se eu não me engano, até mesmo deixa eu verificar. Não, a barrinha aqui não. Tá? Então era essa aula aqui falando sobre as visões, controle de visão em geral no Blender. Se você gostou, se inscreve, dá like e muito obrigado.